Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura e auriculacupuntura e também sou docente universitária. Hoje a gente vai estar falando sobre DTM nessa live e a associação dela como recurso terapêutico para tratar essa DTM, a auriculacupuntura. Então, sendo assim, a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é DTM e o que é ATM. Tem pacientes que chegam no consultório ou chegam para atendimento na auriculacupuntura e porque aquela pessoa não é da área de saúde, muitas vezes ela não entende a diferença de DTM e ATM. E DTM e ATM são siglas. ATM todo mundo tem, DTM nem todo mundo tem, tá? ATM significa A de articulação, T de têmporo e M de mandibular. Isso quer dizer o quê? A articulação nada mais é, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista do estudo do corpo humano, a união entre ossos, que serve para promover o movimento corporal ou para dar, por exemplo, suporte ao nosso esqueleto. Nesse caso, nós temos uma articulação que ela é muito funcional no nosso corpo, que é necessária para fala, para mastigação, tá? Para a parte de oralidade, que é a ATM. A ATM é essa articulação aqui entre dois ossos, esse osso aqui que é a mandíbula, junto com esse osso que é o osso temporal. O osso temporal ele está no crânio e a mandíbula está na face. Então a união entre esses dois ossos forma essa articulação ATM, que se localiza bem próxima ao nosso pavilhão auricular, que é o nosso instrumento de trabalho na auriculacupuntura, e que essa articulação se localiza bem anterior, ou seja, bem à frente dessa orelha externa desse pavilhão auricular. Essa articulação é uma articulação muito complexa, é uma articulação muito resistente, mas ao mesmo tempo é uma articulação muito delicada. Então ela é muito vulnerável a lesões, principalmente devido a situações que envolvam má postura do paciente. Como assim? Tem pessoas que têm o costume, por exemplo, de mastigar a tampa da caneta. Quem nunca fez isso, né, na época de escola ou na adolescência? Tem gente, inclusive, que ainda tem, né, essa mania, seja para diminuir o estresse, a ansiedade, ou porque realmente é uma mania que foi desenvolvida com o passar do tempo. Então essa postura, né, de você ficar mastigando a tampa da caneta ou ficar mordendo o lápis, né, é uma má postura, é um vício que sim pode estar prejudicando e sobrecarregando essa ATM. A ATM, que é a articulação temporomandibular, é uma articulação muito importante não só para a oralidade, como já disse a fala, mas também para a mastigação. Então é interessante que quando o paciente ele venha para você se queixando de algum problema nessa articulação, que a gente não vai ter mais ATM, sim DTM, que é outra sigla que as pessoas confundem. A ATM é uma articulação normal que todo mundo tem que possuir. A DTM é a disfunção dessa articulação temporomandibular. Então essa disfunção vai acarretar dor, pode acarretar dor de cabeça, diversos sintomas que obviamente só a auriculacupuntura ela diminui o quadro álgico, melhora, mas é interessante que o paciente ele tenha uma alta completa, ele melhore daquela situação, que você faça um trabalho associado ao profissional da odontologia, tá? Então tem que ter aí um cirurgião dentista associado nesse processo de trabalho da aurícula, porque sim, ele estuda sobre isso, ele é específico sobre isso e lógico que ele vai contribuir bastante junto com a aurícula. Então a aurícula ela complementa o tratamento de um cirurgião dentista para pessoas que têm essa disfunção nessa articulação. Nessa disfunção eu posso ter, como eu disse, vários sintomas, mas essa ATM, essa articulação no padrão de normalidade, ela vai ter características que a gente precisa analisar, como por exemplo, não são só dois ossos, no caso o osso temporal e a mandíbula que se articulam, que se unem, tá? Para formar essa parte, essa ligação entre o crânio e a face. Mas nessa articulação nós temos também como se fosse uma almofadinha entre esses dois ossos, que é o disco articular,
que esse disco articular, sim, ele pode acabar se desgastando, ele pode acabar saindo do lugar. Então, aqueles pacientes que sentem travando, né? Vai abrir a boca, trava, vai fechar a boca, trava, sente dor. Aquele paciente que começa a sentir aquela dor irradiada, então a dor começa aqui, mas irradia, segue um trajeto para a cabeça, ou tem dor de cabeça por conta disso. Aquele paciente que ao abrir e fechar a boca, ele geralmente desvia, então ele abre a boca, desvia a mandíbula para um lado, fecha a boca, desvia para o outro. Então não é normal que isso aconteça, tá? Se você sente algum tipo desses sintomas que eu estou citando para vocês, ou esse sinal, você visualiza mesmo, ou se você também sente toda vez que vai mastigar alguma coisa, abrir ou fechar a boca, um estalido, ou seja, um estalo mesmo, né? Um barulhinho, ou uma crepitação, como se algo tivesse literalmente roçando, esfregando um no outro, que é essa parte óssea, ao se articular, esfregando um osso com o outro. Então é importante que você avalie. É importante que sim, você procure um profissional da área de saúde, nesse caso um cirurgião dentista. Além disso, a gente sabe que o fisioterapeuta também, ele é muito importante nesse processo de reabilitação, uma vez que além desse disco, essa articulação também tem relação com ligamentos, bem como com músculos. Músculos da mastigação vão interferir na função da ATM, e a ATM, quando está também desnivelada, desregulada, ou seja, não está legal, ela também pode impactar nesses músculos. E por que eu digo isso? Porque nós temos vários músculos, alguns a gente só consegue ter acesso colocando o dedo na boca do paciente, isso obviamente com a luva, mas existem músculos que são mais superficiais e mais externos nesse crânio, nessa face, que a gente pode palpar, tocar, para ver como é que está essa musculatura. Então, na frente da orelha nós temos um músculo aqui, ó, nessa região mesmo da ATM, que esse músculo é o que nós chamamos de músculo masseter. Esse músculo, que é muito poderoso, ele é muito potente, ele tem capacidade de decepar o dedo de uma pessoa, literalmente cortar um dedo. Então, se a pessoa colocar o dedo na sua boca, você pode utilizar a força dele e conseguir realmente cortar esse dedo. Ele é um músculo que a gente utiliza muito nesse processo de fechamento da boca, tá? Que é importante no ato da mastigação e da fala, como vocês podem estar vendo. E aí esse músculo, ele pode ser palpado, e se tiver algum ponto doloroso nele, então esse ponto doloroso pode ser um ponto de tensão, um ponto gatilho, ou seja, um ponto que quando eu toco gera uma dor de cabeça, um ponto que quando eu toco vai irradiar para algum local do corpo, tá certo? Nesse caso, o músculo masseter tem que ser avaliado, tem que ser palpado para ver se ele está tenso. Pessoas, né, que tem, dependendo do formato do rosto mais quadrado, rosto mais redondo, rosto mais afilado, cada tipo de rosto, essa musculatura também se comporta diferente, no sentido de a força que ela vai fazer para o fechamento e abertura da boca, e também a palpação pode ser facilitada ou dificultada, tá? Bem como outro músculo a gente precisa palpar, esse músculo aqui, que é o músculo temporal. O músculo temporal, ele é um músculo muito importante, porque ele também está envolvido na mastigação. Tanto que se você falar e mastigar e tocar nele, você vai sentir contraindo esse músculo. Então, tanto o músculo temporal quanto o masseter são músculos que sim, vão influenciar na mastigação, bem como impactar diretamente nessa articulação que é a ATM. Pessoas que são estressadas, né? Ou estão com raiva. Já viu aquela pessoa que está com muita raiva? Ela trinca o dente com muita raiva. Pronto, esse trincar o dente, fechar, né? Aproximar esses dentes, fechando a boca, unindo os dentes, faz com que essa musculatura ela se sobrecarregue e automaticamente também impacte na ATM. Então, essa articulação, ela sim pode estar afetada tanto por fatores tensionais das musculaturas que estão envolvidas, masseter, temporal, e ainda existem dois músculos mais internos, que são os músculos pterigóideos, medial e lateral, que também vão fazer relação, bem como
Uma pessoa que está muito estressada. Então, pessoas que estão estressadas, estão sob pressão, elas podem sim ter problemas nessa ATM. E aí quando o paciente ele relaxa, ele diminui essa ansiedade, essa tensão, a ATM melhora. Além dessa musculatura, existem musculaturas indiretas que vão impactar nessa ATM, como é o caso desse músculo aqui que nós chamamos de esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideu, antigamente era chamado de esternocleidomastoideo, que é conhecido pela sigla ECOM. Esse músculo ECOM, que é muito importante na movimentação da cabeça, do pescoço, ele é um músculo que sim, ele ao ser tensionado, ele pode impactar na ATM. E aí é importante que a gente verifique ele, bem como outros músculos da região do pescoço, esse músculo da massagem que é o trapézio. Então, trapézio tensionado sim pode impactar na ATM e vice-versa. Então, tem que ser avaliado esse paciente de forma geral. Observa, toca no paciente, vê se ele está com algum ponto de tensão, porque isso sim vai fazer um diferencial no seu diagnóstico, né? É uma análise diagnóstica que muitas pessoas não fazem, elas se dedicam apenas a olhar a ATM, a articulação em si, e esquecem de todo o resto. É importante que a gente observe, além da questão de se o paciente tem raiva em excesso, se o paciente guarda mágoas, se o paciente ele se estressa com facilidade e ele se sente muito estressado. E é importante que a gente entenda também que essa aurícula, ela faz relação com outros tipos de acupuntura, como a acupuntura sistêmica. Existem na acupuntura sistêmica trajetos para que a energia circule pelo nosso corpo, como se fossem canais. É como se fosse literalmente o caminho por onde o rio, que seria a nossa energia, percorre. Esse caminho, esse trajeto, nós chamamos de meridianos. Então existem meridianos que passam por essa região aqui do pavilhão auricular, que passam pela ATM, que passam por essas musculaturas, esses músculos que eu já falei, que eu citei aqui na aula. Isso quer dizer que trabalhar um paciente que tem disfunção temporomandibular, ou seja, DTM, tem alguma dor, algum tipo de alteração nessa ATM, não é só chegar na aurícula e colocar um ponto de ATM. Isso não é tratar o paciente com DTM, pelo contrário, isso é literalmente ser um agulhador. Eu peguei o ponto e agulhei o ponto de acupuntura relativo àquele problema do meu paciente. E de novo eu vou estar focando na doença e não no doente, que eu já disse em outras lives que isso não faz parte do modelo que a gente adota de diagnóstico vinculado à medicina tradicional chinesa. Então é importante que a gente entenda que analisar quais são os meridianos que passam aqui. Então, eu vou ter estômago interferindo associado à ATM. A ATM não, desculpem, a DTM. Eu posso ter intestino grosso, intestino delgado. Então, imagina, para eu melhorar essa articulação, eu posso melhorá-la através dos intestinos, trabalhando o intestino, né? Que coisa! Então, pontos específicos de ATM na aurícula são importantes? São pontos, se o paciente tem dor, então pontos de analgesia, tem inclusive um ponto no pavilhão auricular aqui que se chama de analgesia. Pontos que envolvam, por exemplo, tálamo, né? Também vai envolver analgesia. Então, se o paciente tem quadro álgico, tem dor, eu posso utilizar esses pontos. Além disso, associar com o ponto ATM, que vai trabalhar diretamente a dor nessa articulação. Mas, de novo, é uma forma de trabalho que não é exclusiva. Então, eu tenho que entender, o paciente está estressado. Então, o estresse tem a ver com o estômago. O paciente está preocupado em excesso, está lá remoendo as ideias o tempo todo, fixado naquela ideia, naquele problema, está muito reflexivo. Problema no elemento terra, que está envolvendo aí o baço, que está envolvendo o estômago. Então, sim, pacientes que têm problema de estômago podem ter problemas de ATM. Olha que coisa, problemas na ATM, ou seja, de DTM. E aí entenda que esse paciente ele tem que ser analisado como um todo. Então, se o paciente ele tem problema com raiva, isso está implicando a gerar dor na ATM, então a gente vai trabalhar o que? A raiva dele. E a raiva é um sentimento, é uma emoção que está relacionada ao elemento madeira, logo está relacionada ao fígado. Então, trabalhar o fígado é uma opção para esse paciente que tem dor nessa articulação. Se o paciente associado a isso, ele tem dor de cabeça, então em que área da cabeça é a dor?
Ah, a dor de cabeça dele é nessa região frontal, é aqui na frente. Então, se a dor de cabeça aí tem relação com o estômago, ah, mas a dor de cabeça é na lateral, então tem a ver com vesícula biliar, tem a ver com o fato dele estar também indeciso na tomada de alguma decisão que é importante para a vida dele, né? Então ele não sabe qual caminho seguir, então pode estar gerando essa sobrecarga, essa dor de cabeça, essa sobrecarga muscular que impacta na ATM, tá? Então observe que não existe um padrão. Ah, professora, mas existem protocolos que são muito eficazes na auriculoacupuntura. Existem, isso é verdade, mas não quer dizer que vai funcionar com todo paciente. Então você tem que entender primeiro qual é o contexto do seu paciente, qual é o trabalho que ele executa, ele aceita o trabalho que ele executa, ele gosta de onde ele trabalha. Ou ainda mais, tem pacientes que inclusive já nascem com problema de ATM, ou seja, com DTMs, acredita? Tem criança que já nasce com problema nessa articulação e aí já é um problema aí congênito, já é um problema que tem que ser avaliado realmente por especialistas e a aurículo sim vai estar dentro desse combo de possibilidade de tratamento para esse paciente. Mas é interessante que a gente não atue de forma isolada e que a gente sempre associe com o tratamento do cirurgião dentista, que é muito importante, que tem extremo domínio sobre a ATM e as DTMs, ok? Se a gente for analisar, existem nervos específicos nessa área que vão estar passando na ATM, como por exemplo o nervo mandibular, que é uma das ramificações do nervo trigêmeo, né? O nervo trigêmeo se divide em oftálmico, maxilar e mandibular. Então nós temos um nervo mandibular aqui que sim, ao se dividir, ele forma um nervo que leva a inervação para o pavilhão auricular. Olha que interessante. E esse nervo a gente chama de nervo auriculotemporal. Então esse nervo tem relação direta com o pavilhão auricular. Então na hora que eu estimulo ele numa visão bem ocidentalizada, eu consigo ter um resultado muito interessante nessa DTM, nessa melhora do quadro do paciente, tá certo? Ah, professora, mas digamos que chegou um paciente para mim com muita dor nessa articulação, que é a ATM, e ele não veio de um cirurgião dentista. O que é que eu, enquanto terapeuta, posso fazer? Então, se ele chegou para você, tá com muita dor, primeira coisa, a gente sabe que a auriculoacupuntura ela é excelente para melhorar a dor. Então, você foca e naquela sessão tirar a dor do seu paciente. E aí vem a questão que é o X, né? Que é a diferença de um tratamento mais sério para um tratamento só superficial na auriculoacupuntura. Então você vai tirar a dor do paciente, vai tentar zerar essa dor e realmente existe possibilidade de você conseguir, porque é muito eficaz com relação à dor à aurícula. E aí você zera essa dor do paciente, depois de zerar a dor do paciente, você lógico que vai encaminhar ele para que ele realmente vá para um cirurgião dentista, para um profissional da odonto, para dessa forma ser muito bem acompanhado e você fazer essa parceria com esse profissional é muito interessante, porque você consegue dialogar com ele e dessa forma saber como está a evolução do seu paciente e a associação aí com a aurículo. Então é muito bom, é muito interessante e inclusive esse profissional da odontologia, quando vê o resultado dessa somativa, né, dada pelo feedback dele junto com o seu, então a tendência é que esse paciente ele seja um ótimo divulgador de resultado do seu trabalho junto a esse outro profissional. E aí pode ser que você feche uma parceria aí duradoura com esse profissional da odontologia e ele agora encaminha os pacientes que ele tem para que você trabalhe na auriculoacupuntura. Então veja que existe diversos meios de trabalhar com a auriculoacupuntura e a parceria é uma coisa que fortalece demais porque resultados a gente tem, tá? E é interessante que a gente entenda também que esses pontos que a gente pode adotar na aurículo, como eu já falei para vocês, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? Mas é interessante que a gente entenda uma coisa, que quase ninguém fala desse ponto para trabalhar com ATM, porque ninguém pensa dessa forma. O paciente que ele tem problema, tem dor nessa articulação da ATM, ou seja, tem uma disfunção dela, tem a DTM, esse paciente, por ele estar com dor, por essa musculatura não estar na sua condição normal, vocês acham que ele vai conseguir respirar adequadamente? Então ele pode acabar tendo uma dificuldade respiratória, controlando mais essa respiração de forma inadequada.
E aí seria interessante que a gente trabalhasse também pulmão. Então, pulmão é um ponto que é interessante para que se trabalhe com disfunções nessa ATM, ou seja, com essa DTM. Isso aqui é a minha Cira interrompendo a live, tá? Vira e mexe, ela pensa que eu estou interagindo com ela. Então, essa DTM, ela sim pode ser melhorada com pontos de pulmão. Ah, professora, mas a senhora deu vários pontos aqui. Deu estômago, deu intestino, deu para o ponto da ATM, analgesia, deu para dor de cabeça, deu vários pontos. Como é que eu vou selecionar quais são os melhores pontos baseado na fala do meu paciente? Aí a gente tem que ver uma coisa. Além de observar a fala do paciente, a gente tem que palpar essa orelha. Então você vai lá com seu instrumento, seu palpador, vai tocando nesses pontos que a gente falou, estômago, intestinos, né? Se tem dor de cabeça, ponto de dor de cabeça, se associar a área da dor de cabeça com o órgão que está alterado, vai no órgão. Então vê primeiro como é que está essa orelha, olha a orelha. Tem algum vaso sanguíneo naquela área do ponto que está alterado? Qual é a coloração da orelha naquele ponto? Está muito esbranquiçado, está muito vermelho, né, que a gente chama de hiperemiado, está muito pálida essa orelha. Como é que está a condição, primeiro, visual dessa orelha? Você bater o olho e ver. E segundo ponto, você observe agora através do toque com o seu instrumento, seu palpador, esses pontos. E aí você toca. E o ponto que está mais doloroso é geralmente o ponto que aquele paciente precisa tratar. Então seja muito enfático ou enfática quando você for trabalhar os pontos e tocar nesses pontos. Observa quando você toca no ponto, qual é a reação da expressão do paciente. O paciente às vezes diz, não está doendo muito não, mas olha, ele fechou o olho, então quer dizer que é uma dor considerável para ele. Então a gente tem que analisar assim esse ponto, tá? Então, além de você palpar, depois de palpar, como é que esse ponto no pavilhão auricular se apresentou? Ele ficou mais pálido? Apareceu do nada um vaso? Como foi que alterou essa orelha depois de tocar nesse ponto? Depois de palpar esse ponto? Já teve situações, por exemplo, eu coloquei até uma caixinha de perguntas uma vez aqui, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para tal coisa, como é que é feita a aurícula em tal coisa. E teve uma aluna minha, né, que ela disse assim, professora, a senhora faz a auriculacupuntura em qualquer lugar, com qualquer coisa, porque na verdade eu já vi que a senhora utiliza inclusive tampa de caneta Bic, a caneta Bic para estimular ponto de aurículo, e realmente já aconteceu. Já teve situações de eu estar dando aula, porque eu sou professora universitária, tá lá dando minha aula e ter um aluno que estava com muita dor de cabeça, estava com problema lá na ATM, não estava conseguindo se concentrar na minha aula e dessa forma não estava rendendo. E aí eu parei a aula, dei um intervalo e nesse momento eu fui lá, peguei, não tinha agulha na hora, eu não tinha meu material de aurículo e eu peguei sim uma caneta Bic daquela ponta bem grossinha para dessa forma não lesionar a orelha do aluno, e aí fui lá e estimulei o ponto. E dessa forma o aluno ficou ótimo. Então zerou a dor, melhorou a dor de cabeça que tinha, melhorou a dor na ATM, acabou-se, zerou, conseguiu prestar atenção na aula. E lógico, eu não deixei só por isso. Ele precisava fazer um tratamento tanto de aurículo, bem como ele precisava ser encaminhado para a parte da odonto. E aí a gente fez o encaminhamento tudo direitinho. Na instituição existe esse suporte, porque existe o curso de odontologia lá, então ele foi lá para a odonto e resolver a situação dele. Como também já aconteceu situações de chegar em algumas ações que a gente promove dentro da instituição que eu trabalho, com a auriculacupuntura, já aconteceu de chegar a aluna dizendo, olha, faz uma semana que eu estou com muita dor no dente. Teria como a senhora melhorar? E detalhe, essa aluna não acreditava em acupuntura e em auriculacupuntura. Tem como a senhora zerar a minha dor de dente? Eu digo, olha, senta aqui, a gente vai ver o que está acontecendo. E aí, dessa forma, lógico, depois você vai ter que ir para um profissional, mas é interessante que você, dessa forma, a gente analise seu pavilhão auricular. Ela sentou, eu analisei e olha, minha gente, eu não estou mentindo, até porque eu tenho alunos para comprovar que isso aconteceu, porque muitas pessoas estavam testemunhando na hora, mas a gente só colocou, né? Como a gente não teve muito tempo para avaliar, porque tinha uma fila para a gente atender e foi
aquela comoção toda, né? Então a gente chegou e foi muito enfático no ponto que ela precisava e associou ainda pontos mesmo de dente, de dor. E na hora, sabe o que é você colocar a primeira, segunda agulha? Ela disse: já não tô sentindo mais nada. Essa eu não tô sentindo mais nada, nada. E ela ficou tão impactada como a dor dela zerou, que ela fez uma postagem depois e marcou no Instagram dizendo assim: olha, eu não acreditava que isso funcionava. Até que aí ela contou o relato dela: eu tô há uma semana com muita dor, não sei o que, e eu zerei a minha dor só com poucos pontos da auriculoacupuntura. Então, por que eu tô falando isso? Porque para dor, a auriculoacupuntura é muito eficaz. Então, tem dor de cabeça, tem um DTM, então a aurícula funciona muito, tá? A DTM, como eu disse a vocês, ela pode ser promovida pelo estresse. Pessoas que têm bruxismo, que é aquele ranger de dentes, principalmente quando está dormindo, que é aquela pessoa que está muito tensionada, ela pode sim gerar DTM. Então, existe sim uma correlação do fator emocional com problemas nessa articulação em específico. Então, só olhar o físico não adianta. Eu tenho que analisar como é que está o quadro emocional, como essa pessoa está passando a semana, qual o tipo de trabalho que ela desenvolve, se ela estuda, como é que está o estudo dela. Então, tudo isso precisa ser melhorado. E aí, levando para esse lado emocional, lógico que trabalhar a ATM, a disfunção temporomandibular, ou seja, a disfunção nessa articulação que é a ATM, significa trabalhar pontos de ansiedade, trabalhar pontos que melhorem a raiva, trabalhar pontos que envolvam a questão da tensão mesmo muscular. Então, ponto de relaxamento muscular, ele é excelente para melhorar condições que envolvam a ATM, tá? Inclusive, também tem pacientes que têm problema na ATM, não por conta da articulação em si, da parte óssea, mas porque tem ligamentos aqui que unem esses ossos que estão mais soltos, mais frouxos. É igual um elástico. O elástico ele tem que ter uma certa tensão para que ele funcione de forma adequada. Nesse caso é como se o nosso ligamento, o nosso elástico, estivesse literalmente mais desgastado, mais frouxo. Então, pacientes que têm esse problema com o ligamento, e aí não só ligamento na ATM, mas ligamento de forma geral no corpo, são pacientes que têm propensão a ter problemas de DTM. Então, aquele paciente que facilmente coloca o joelho para trás, além do normal, né? Aquele paciente que diz: olha, eu saio do lugar meu ombro. Então, aquele paciente tem uma frouxidão ligamentar, que essa frouxidão ligamentar pode se restringir só àquela articulação, mas ela pode ser uma frouxidão generalizada. Então, nesse caso de um paciente que tem uma frouxidão mesmo evidente de forma generalizada, então a ATM dele pode também ter problemas e gerar uma DTM, tá certo? Uma outra coisa que é importante que eu diga é que, além da dor de cabeça, que eu disse que é um dos sintomas que sim pode estar relacionado à ATM, a gente tem que entender que pessoas que têm zumbido no ouvido, aquela pessoa que fica escutando barulhinhos no ouvido, né, é uma aguinha, é um besourinho, é uma abelhinha, é alguma coisa que está o tempo todo aqui no ouvido, pode ser problema de ATM, tá? Além dessa questão, nariz entupido. Imagina, a ATM tem relação com a parte do nariz. Pois é, oclusão nasal, nariz com secreção em excesso, pode ser questão de rinite, pode ser questão de sinusite e pode sim ter relação com a ATM também, porque a ATM ela movimenta toda essa região, inclusive todos os movimentos que a ATM faz tem relação com essa parte aqui, ó, inferior da face, tá? Então, se eu consigo gesticular, se eu consigo falar, se eu consigo mastigar o alimento, tudo que envolva, ó, esse movimento de oralidade tem relação com a ATM. Então é uma articulação que é muito requisitada, tá o tempo todo se movimentando, tá o tempo todo sendo utilizada e o tempo todo também precisa ser cuidada. Então eu já vi também pacientes que têm problema nessa articulação por uma coisa que parece extremamente inofensiva, que é a adoção de posturas erradas. Como assim adoção de posturas erradas? Seja porque quando vai dormir, dorme com a mãozinha aqui, ó, bota a mãozinha aqui, e quando eu coloco a mãozinha aqui, eu dormindo aqui, repousando minha cabeça, eu tô fazendo o quê?
pressão nessa articulação. Ou aquela pessoa que está o tempo todo assistindo aula com a mão no queixo, que é nessa região do mento, nessa região da mandíbula, tá o tempo todo aqui, ó. Tá o tempo todo aqui, ó. O que é que eu tô fazendo? Eu tô fechando a minha boca e colocando pressão nela. Isso aumenta a probabilidade de ter problemas nessa articulação. Uma vez eu assisti uma palestra de um cirurgião dentista muito renomado, que inclusive também é anatomista, e ele me disse uma coisa. Ele fez: qual seria a melhor postura para a gente adotar com relação aos nossos dentes? Geralmente as pessoas, quando ficam paradas em repouso, ou elas ficam com a boca aberta, ou elas ficam com a boca bem fechada, né? Ou semi-aberta. Mas o correto seria você ficar com a boca fechada, mas dentro da sua boca, os dentes eles não devem se tocar. Então, se você fecha a boca e fecha essa arcada dentária, esses dentes, une esses dentes, você também está sobrecarregando sua ATM. Olha que coisa! A mastigação, como é uma das funções que essa articulação desempenha, se você mastiga de forma errada, vai impactar nessa ATM, tá? Então tem pessoas, por exemplo, que nem notam como mastigam, né? Mastigam de boca aberta, ou mastiga colocando o alimento só para um lado. E aí quando eu boto o alimento só para um lado, uma situação é, por exemplo, fiz uma cirurgia, e aí eu tenho esse dente aqui, que eu não posso colocar alimento para ele. Então isso é algo temporário. Naquele momento você não pode fazer isso. Mas uma coisa, você não tem nada e você está o tempo todo utilizando só um lado, né, da sua boca para trabalhar, dos seus dentes aí para triturar o alimento, e o outro lado não se usa. Então observe como você mastiga. Se você mastiga colocando o alimento principalmente para um lado, quer dizer que esse lado da mastigação vai ter os músculos mais fortalecidos. É igual ir para academia. Se eu pego peso só em um membro, só em um braço, lógico que eu só vou fortalecer um e o outro vai continuar lá fraquinho. É a mesma coisa na ATM. Então, se eu jogo a comida só para um lado, eu tô lá mastigando, eu tô fortalecendo só a musculatura desse lado. Esse outro lado tá enfraquecido. Então, lógico que se esse tá mais forte e esse tá fraco, é a mesma coisa de eu ter duas cordas segurando um barco, né? Se de um lado a corda tá bem tensionada, tá bem forte, e da outra tá bem solta, esse barco ele não vai estar nivelado. O lado que tá mais fraco desce mais, o lado que tá mais tenso, mais forte, sobe mais. Então é a mesma coisa na ATM. Então, em vez de ela abrir de forma correta, ela vai começar a ter desvio, vai começar a ter sobrecarga, vai começar a não funcionar do mesmo jeito, porque esse lado está mais tensionado e esse lado está mais alongado, relaxado, mais enfraquecido, tá certo? Então, observe a forma como você mastiga, observe a forma como você posiciona-se, observe a forma como você fala, observe se quando você está com raiva, você está estressada, se você não aperta com muita força esses dentes e sobrecarrega. Observe a forma como você dorme, se quando você acorda você tem muita dor nessa região, quer dizer que você está fazendo alguma coisa durante esse sono. Observe a sua postura. Sim, sua postura interfere na sua arcada dentária, bem como a posição dos seus dentes interfere na sua postura. Pessoas que têm problemas nas dentições, na dentição superior, ou seja, arcada dentária superior e inferior, elas sim podem ter e vão ter desalinhamento da coluna, e aí ter problema de postura, a forma como você pisa, a forma como você senta, a forma como você caminha, sim, isso altera também nessa região de ATM, nessa região da boca, tá? Lógico que existe muita coisa ainda associada, mas entenda que a auriculoacupuntura ela é eficaz na DTM, nas disfunções que afetam essa ATM. A auriculoacupuntura é eficaz para trabalhar as consequências que derivam dessa ATM, e é importante que a gente trabalhe de forma multiprofissional, multidisciplinar, junto sempre com o profissional da odontologia, o profissional da fisioterapia que vai trabalhar essa musculatura. Então, a quantidade de profissionais que estão envolvidos, que podem trazer benefícios, cada um na sua área, a esse paciente de DTM, é muito significativa, tá certo? Lógico que existe muita coisa para falar sobre esse conteúdo ainda, por isso que eu falei mais rápido hoje, porque é muita coisa, é um universo bem fascinante. Quem tiver interesse, depois eu posso estar gravando aí um conteúdo no YouTube
com imagens anatômicas mostrando e falando sobre a ATM, até porque eu sou anatomista, né? E eu gosto de falar sobre anatomia, não tem como não falar sobre anatomia, mas eu posso falar para vocês depois sobre isso. E lógico que vai existir, só para deixar aquele gostinho de quero mais, cada dente nosso também tem relação com órgãos, com estruturas específicas lá na medicina tradicional chinesa, tá? Então, você retirar determinado dente pode sim trazer uma repercussão emocional, mental e física para você. E a gente pode estar falando sobre isso futuramente.